A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Estou aqui com minha esposa, a pastora Flaviana. Hoje nós estamos juntinhos aqui, demos uma modificada aqui. Estamos no azul céu e Deus tem tocado no nosso coração para a gente estar colocando uma ministração, falar do Espírito Santo de Deus. E a gente fica lendo a Bíblia, a gente tem o hábito, para a honra e glória do Senhor, de estar lendo a Bíblia. Então você vai lendo a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se espelhando na palavra, porque Deus vai te mostrando sabedoria, conhecimento, para você, eu estou cansado de falar isso, discernir dentro da igreja se está acontecendo algo do Espírito Santo ou é a vontade da carne. Porque parece que quando você estuda a Bíblia, que você passa a conhecer um pouco da palavra de Deus e traz a verdade na palavra de Deus, você passa a ser julgado. Você já prestou, mas não é só eu não, são vários pastores que são assim, porque a palavra tem que ser pregada conforme hoje é a denominação. Então vamos lá, a denominação tem coisa dentro da igreja, da denominação, que não condiz com o Espírito Santo. Mas aí o que vamos fazer? Temos que fazer de acordo com aquilo que é a norma da denominação, porque senão a igreja vai ficar vazia. Eu não penso assim. Lucas capítulo 4, versículo 1. A tentação no deserto. A Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias ficou tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando ele teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos o reino do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Dou a quem quer. Portanto, se tu adoraste, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse: vai-te, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, só a Deus o adorarás, ou servirás. Você entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Tem pessoas hoje, querido, que elas estão pregando na carne, dizendo que é do Espírito Santo. Tem pessoas hoje tocando na carne e diz que está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas hoje louvando na carne e diz que está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, como Jesus estava, talvez nunca nós vamos chegar igual Jesus chegou para estar cheio do poder do Espírito Santo, o diabo tem que se dar em retirada. Por isso que hoje nós vimos algumas frustrações, algumas coisas acontecendo em alguns ministérios. São pessoas, elas estão com depressão, são pessoas fracas na fé, são pessoas dodói, são pessoas irritantes, são pessoas chatas, são pessoas egoístas. Todo esse tipo de pessoa não condiz com o Espírito Santo. Porque quem está com o Espírito Santo, a sua postura, a sua atitude é de estar cheia do Espírito Santo. Ou seja, onde você está tem alegria, onde você está as pessoas têm prazer de conversar com você. Profecias hoje negativas são pessoas, preste muita atenção no que eu vou dizer. Nem tudo hoje dentro do ministério de Deus é o Espírito Santo. Me perdoe o que eu vou falar. Eu acho que o pastor, ele dirige a sua igreja da maneira que ele quer. Ele pode pular, pode sapatear, pode correr, pode fazer o que fizer. Mas nem tudo condiz com o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa: o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele é calmoso. Hoje, se coloca a mão numa pessoa, pum, no chão. Foi o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Não. Você sabe por quê? Porque se não tiver uma pessoa para segurar aquela pessoa bater a cabeça no chão, no altar ou numa cadeira, ela vai se machucar, não vai? Você acha que o Espírito Santo quer isso dentro da igreja? É isso que você acha que é o Espírito Santo? Pois você precisa de ler a Bíblia.
Você precisa de estudar a Bíblia. Sabe por quê? Quando você tira o dia, eu e minha esposa, nós tiramos hoje tempo de chuva, nós ficamos meditando na Bíblia o dia todo, nós ficamos meditando. Eu não estou dizendo que sou mais sábio do que você, sou mais inteligente do que você. Eu estou dizendo para você que todas essas coisas nós aprendemos quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia. Porque nós vamos um culto, tem lá o parapapá, hoje tanta profecia mentirosa, enganosa, que nada acontece dentro das igrejas. Você está vendo um camarada profetizando dentro da igreja, mas a igreja continua a mesma coisa. Não sai daqui. Peraí, se você diz que está cheio do Espírito Santo, colocou a mão sobre o endemoniado, o demônio tem que se dar em retirada, né? Se você diz que está cheio do Espírito Santo, está profetizando, é só profecia dentro da igreja, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer milagre, tem que acontecer cura, tem que acontecer batismo com o Espírito Santo, tem que acontecer renúncia, quebrantamento, descer a casa do oleiro, se humilhar. Mas hoje não, é conversa piada, meu irmão, é conversa piada. Esse negócio é unção, é a presença de Deus. Você tem que ler a Bíblia, sabe por quê? Porque quando você começa a estudar a Bíblia, e o camarada se manifesta lá dentro da igreja, dizendo que está cheio do Espírito Santo, fazendo coisa que não condiz com a palavra de Deus, Deus vai falar com você e você vai falar, peraí, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, bem que o pastor lá falou, tem coisa errada aí. Você tem que ter discernimento das coisas de Deus. Você não pode ser levado hoje com coisas insignificantes. Você não pode ser levado por qualquer coisa hoje dentro do ministério, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que pedir sabedoria a Deus, você tem que pedir conhecimento a Deus. Jesus sim estava cheio do Espírito Santo. E por algum tempo, por algum minuto, tem alguém jogando tudo na lata do lixo. Diz que está cheio do Espírito Santo, mas vive na fornicação. Louva lá junto com os irmãos, com as irmãs, mas está em fornicação. Aí você diz que você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, pede ajuda a Ele para Ele limpar você. Aquilo que atrapalha a tua caminhada cristã, o teu ministério, Deus quer trabalhar na tua vida. Sabe como que Ele vai trabalhar na tua vida? Tu dizendo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero viver na fornicação, eu não quero brigar com minha esposa, eu não quero fumar, eu não quero fazer isso. E deixa Deus trabalhar na tua vida para você ver. Aí você vai ser um homem, uma mulher valorosa, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Minha esposa também vai estar trazendo uma mensagem em nome do Senhor, e que essa mensagem nessa noite, ela toque no profundo do teu coração e você aprenda a meditar na palavra dele. É bom ter diálogo com Deus. É bom conversar com Jesus. É bom ter intimidade com Jesus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu vou estar trazendo também é referente ao Espírito Santo, porque nesses dias, eu e meu esposo, nós tivemos, como ele disse, nós ficamos lendo a palavra, e nós dois estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre o agir do Espírito Santo, sobre o que nós já vimos, ouvemos dentro da igreja, o que é do Espírito Santo, o que não é. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse pequeno versículo aqui, com poucas palavras, ele nos diz muito. Porque logo no começo ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é exatamente o que são virtudes e o que são dons. São duas coisas diferentes. As virtudes são exatamente isso que o esposo, pastor Luiz, ele acabou de ministrar na palavra. Aqui fala que nós receberemos a virtude do Espírito Santo e iam ser testemunha de Jesus, onde quer que as pessoas fossem. Mas essas virtudes, o que são? É algo primordial para você ser testemunha de Jesus, para você ser testemunhas das coisas de Jesus, de quem Ele é e do que Ele faz. Virtudes são qualidades que o Espírito Santo vai moldar e forjar em você. Então, como que você reconhece numa igreja quem realmente tem o Espírito Santo? É quem está somente pulando, rodando, jogando